Escolhi esse tema aqui, a história do quebrando gelo, experiência e técnicas da coquetelaria. Não tem nada de quebrar gelo com pessoa, é quebrar gelo mesmo, gelo do coisa. Eu ia ter várias atividades aqui, a gente ia fazer uma mecânica de jogar o gelo para o pessoal, ia ter um concurso para ver quem secava gelo mais rápido, ia ter uma barra com uma serra ali para fazer o concurso, mas o meu fornecedor me deixou na mão aí, a gente vai ter que fazer uma apresentação só de conteúdo mesmo, tá? Mas, falando um pouco, primeira pergunta, o que é gelo? Então, a gente, para ter uma definição mais clássica aqui, a gente vai no dicionário, estado da água ou de qualquer outro líquido quando solidificado pela ação do frio. Uma coisa que todo mundo conhece, né? Coquetel sem gelo é complicado, né? Aliás, são poucos os casos que a gente tem que não utiliza gelo ou que não está gelado previamente. Então o gelo é um fator fundamental na coquetelaria. E aí a gente tem que saber que tipos de gelo eu tenho. Quais são os gelos? Se eu fosse classificar gelos, que estilos de gelo vocês me diriam que existem? E aí? Britado, cubo, translúcido, que pode ser cubo. E aí, que mais? De máquina. Ice ball. Gelo seco. Então são vários estilos. Vamos ver aqui. A gente começa lá, nos tempos antigos, carregando literalmente uma pedra de gelo aí. Então, começar com aquele que todo mundo tem o primeiro contato em casa. É o gelo caseiro. Pode ter uma pouca qualidade, se for feito com água de torneira ou de filtro sem manutenção. Aliás, uma coisa que é fundamental, gelo de qualidade significa água de qualidade. Melhor água produz o melhor gelo. Se é uma água mineral, não é água mineral, depois a gente até pode trocar aqui. Eu quero exatamente uma participação boa de vocês sobre esse assunto, tá? Armazenado próximo a alimentos pode absorver aromas indesejados. Então o que acontece? É o que muitas vezes acontece. A gente tem lá na geladeira o nosso gelinho do dia a dia, né? Como diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Lá no bar a gente consegue fazer o melhor possível, mas lá em casa, às vezes a gente não dispõe daquele equipamento, maquinário e acaba fazendo o básico. Quando faz o básico, às vezes pode contaminar um pouco. Notem que vocês têm aí dois tipos de forminha, aquela branquinha que ela vem sempre como brinde quando você compra a geladeira, né? Vem um jogo de duas, ou tem aquele modelo vermelhinho ali que já é o modelo de silicone que a gente encontra, que fica mais fácil de você retirar o gelo depois. Aí eu tenho o gelo ensacado, que é uma opção prática de gelo feito com água filtrada, quer dizer, é muito mais barato você comprar isso. Ontem na visita técnica do Sim, eu até me surpreendi com uma colocação do bartender que nos atendeu. Ele falou que em alguns casos, alguns gelos, eles optaram por comprar o gelo já pronto, gelo quadrado para fazer alguns drinks mais elaborados. Por quê? Porque o tempo que ele levaria para fazer toda essa produção, colocar uma pessoa, compensou mais você fazer a compra. Esse é um ponto interessante para a gente notar. Hoje está toda essa coisa de tailor-made, vamos fazer em casa, mas você tem que levar em consideração uma coisa que é fundamental. Qual é o custo? É muito legal você falar, eu faço tudo em casa, mas qual é o custo para você fazer isso? E esse custo vai impactar no custo final do seu drink, tá? Então, armazenado de forma errada no percurso da fábrica ao freezer, derrete e congela novamente, formando blocos com cristais que diluem de forma desigual. Normalmente a gente até brinca, chama esse saquinho de gelo de posto de gasolina, né? É aquele coitado que apanhou pra caramba, ele chegou lá no posto, o cara jogou, ele trata o saco como se fosse um saco de farinha, joga. O que acontece quando você joga? Acaba quebrando o gelo, vira quase um semi-britado, tá? Então, é uma coisa que é interessante, mas você tem que tomar cuidado da onde você está comprando e qual o percurso que ele faz, qual o canal que ele está fazendo até chegar no teu ponto. O de máquina, que é o mais comum em bar, feito com água filtrada de boa qualidade, pode sofrer variação por causa da manutenção, ficando mais opaco e com sabor presente. Então, se você não tiver uma máquina sempre bem regulada, é que nem uma máquina de café. Se você não está sempre cuidando dela, o que acontece? Pode dar problema com o gelo. E o gelo em cubo tem superfície de contato menor por conta do furo, apresentando maior diluição, tá?
Então aqui vocês têm aquelas maquininhas clássicas que alguns bares têm, o pessoal pode ter em casa, mas vamos ver isso agora numa produção de escala maior. Coloca para mim, por favor. A Everest é um grande produtor e aí vocês vão ver como é que é feito esses gelos que vão no saco. A máquina é ligada, inicia-se o ciclo de limpeza da cuba e do evaporador. Após o ciclo de limpeza, a placa eletrônica liga a válvula solenoide e quando o nível d'água na cuba sobe a ponto de tocar o sensor móvel, desliga a válvula solenoide. Inicia-se então a formação de gelo ao redor dos dedais do evaporador. Quando os cubos de gelo chegam a uma espessura que impedem a passagem das aletas plásticas, é enviado um sinal para a placa eletrônica indicando que o gelo está pronto. A placa eletrônica desliga o motomicroredutor e temporiza por mais 45 segundos o ciclo de formação do gelo, permitindo o aumento do peso do mesmo e a redução do volume de água descartada. Após a temporização, a placa eletrônica inicia o ciclo de bypass, promovendo o desprendimento dos cubos de gelo. Após 45 segundos, reinicia um novo ciclo. Então você vê, aqui você tem uma máquina de produção de larga escala, que é quem faz o tradicional gelo de saco que a gente acabou de ver, tá? Aí a gente tem o picado ou britado, normalmente feito pelo bartender para finalizar algum drink. Aí poderia, alguém falou escama também, é uma possibilidade, é um desdobramento desse tipo aqui, tá? E aí a gente chega naquilo que está agora na moda, né? O gelo artesanal, feito em bar, água mineral, freezer com temperatura controlada entre menos 20 e menos 25, e o cubo é cortado de acordo com o tamanho ideal para cada drink. Eu não sei se vocês sabem de onde veio essa ideia, essa onda do gelo artesanal. Quem começou com isso foi o produtor de whiskies aqui, o Macallan, com essa forma Ice Ball. Foram eles que começaram a desenvolver esse conceito para o whisky Single Malt Macallan, e a indústria gostou tanto da ideia que acabou desenvolvendo variáveis. Então você tem o gelo quadrado, você tem aquele na forma de diamante, que a gente já vai ver como ele é feito, tá? Mas quem começou com isso foi Macallan muito tempo atrás. Tanto que uma Ice Ball dessa aqui custava uma fábula, porque o peso para fazer isso e o processo de elaboração era muito caro. Depois já conseguiu-se produzir matrizes e hoje você encontra máquinas com um valor um pouco mais acessível, tá? Então agora a gente vai ver aqui, a gente está falando de artesanal, pode rodar? Um vídeo que o Puma, aliás, queria agradecer, ele cedeu gentilmente esse vídeo do Cocktail Channel. Galera, sou José Ronaldo, bartender do Frank Bar, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma forma simples e fácil de se reproduzir gelos translúcidos no seu bar ou na sua casa, sem que você tenha que gastar milhares de reais ou importar algum equipamento muito caro. Esse aqui é o nosso espaço de produção do gelo, a nossa câmara congelada, onde a gente faz não só a produção do gelo cristalino, como também os nossos moldes pequenos de cubinho. Aqui no caso são os coolers que a gente utiliza para fazer o gelo cristalino, que ele vai ter o isolamento nas laterais e vai fazer com que o gelo venha só de cima para baixo, de uma forma mais lenta e fazendo com que ele forme em camadas, forçando com que os gases e as impurezas fiquem na parte de baixo do molde, enquanto cerca de 60% do cooler superior é aproveitado como gelo cristalino. Então, a gente utiliza água da torneira mesmo, que a gente tem trabalhado com água de poço artesiano, mas você na sua casa pode fazer com água da torneira, não tem problema, só é legal dar uma fervida um pouco nela antes para tirar um pouco do cloro, que aí você vai conseguir ter um resultado melhor na parte cristalina do gelo. O processo de produção demora em média de 5 a 7 dias para você conseguir ter esse aproveitamento de 60% do cooler. Uma forma também que você pode encontrar de fazer na sua casa, para utilizar esse cooler enorme de 50 litros, é procurar alguns coolers menores ou talvez uma Tupperware com uma altura relativamente grande, você passa uma manta térmica em volta, que ele também vai fazer esse mesmo sistema de isolamento. Então você consegue de uma forma prática, sem ter que comprar nenhum tipo de estrutura maior para fazer a produção de gelo cristalino na sua casa. Depois de desenformar o bloco do cooler, então você vê que a gente tem esse resultado dele 100% cristalino, mas com um aproveitamento de cerca de 60% do molde que a gente utiliza, que é um cooler de 50 litros.
E agora eu vou partir para o processo de cortar. Uma luvinha de malha de aço para garantir um pouco mais de segurança, porque essa serrinha aqui é bem perigosa. Agora a gente vai iniciar o terceiro passo do processo de produção do gelo, que após transformar ele nessas porções de mini blocos, você pode dar diversos formatos dependendo da sua proposta para o drink, ou se você quer apenas dar um visual mais bacana para o coquetel. E para chegar nesses moldes eu vou usar algumas ferramentas. Uma faquinha bem afiada para poder chegar no resultado de um diamante, e um ice picker, ou um garfo gigante aí, um tridente, para poder ficar num formato de uma bola. Então esse vídeo, depois quem quiser, tá no Cocktail Channel. Fizeram um trabalho muito legal mostrar isso. Isso são os bastidores, não do bar, mas a estrutura do hotel. Então, que é uma coisa que hoje em dia é difícil você encontrar um bar que tenha uma máquina de serra para serrar esse gelo. E tem uma câmara fria também, grande, disponível para colocar só gelo. Então, é bom sempre lembrar que às vezes você tem a facilidade por conta da estrutura do hotel, tá? Outro dos pioneiros a trabalhar com gelo foi o Hidetsuko Ueno, um japonês, dono de um bar, que, pode colocar? É um dos pioneiros no trabalho do ice carving, como a gente chama. Veja só, esse é um vídeo que foi publicado há 6 anos atrás, 2012, no Bar Times, e já está beirando quase 1 milhão de views. Ele é um dos grandes artistas disso. Se você levar em consideração, 6 anos atrás a gente nem falava desse tipo de gelo e ele já estava fazendo esse trabalho. Então ele é considerado um dos pioneiros nessa área. Aí você tem um gelo diamante. Então, fazendo uma linha do tempo, o vídeo anterior que a gente viu era como é feito o preparo do bloco de gelo, depois esse bloco de gelo é cortado, e aí você tem o gelo quadradinho. Aí ele falou anteriormente que dá para fazer o diamante, mas não mostrava, agora vocês estão vendo o diamante. E tinha o outro, que era o redondo, sem usar o molde. Vamos ver como é que é feito esse... pode rodar? Esse gelo redondo num comercial do Whisky Ribic. Então você tem as ferramentas aí. E aí veja a velocidade com que ele vai trabalhando para esculpir isso.
A gente começou com gelo quadrado, a gente foi para o diamante, a gente tem o gelo redondo com esse acabamento. E agora eu vou mostrar para vocês o sonho de qualquer bartender para fazer um drink perfeito com o gelo perfeito. Imagina a possibilidade de você ter essa máquina no seu bar. Que tal? Já vamos encomendar algumas aí? Não. Tá. Você vê a possibilidade que você tem. Então, a máquina, e você viu que o uísque que ele colocou é bem melhor que o 17 que estava com aquela bolinha redonda lá, né? Então, olha o templo Kinkakuji em gelo, como dá uma valorizada aí para uma dose de uísque ou para o seu drink, tá? Agora, para o pessoal dos Estados Unidos não se sentir um pouco menosprezado também, dá para colocar uma estátua da liberdade aí, Cristo Redentor. Aí as possibilidades são inúmeras, né? Só tem que ver quanto que custa. Digamos assim que o gelo vai custar muito mais que o líquido. Isso é uma coisa que a gente vai falar depois, essa questão de custo e resultado final. Bom, o que é um bom gelo? Isso aqui eu fui buscar informação aí com alguns colegas bartenders para tentar listar algumas... Como é que eu reconheço um bom gelo? Então, o gelo deve ser transparente, sem partes cinzentas, porque ela indica o ar que está ali dentro, o oxigênio. O gelo disforme tem mais superfície de contato, tende a derreter mais rápido, porque a ponta dilui mais rápido que o centro. Então, por isso, sempre um gelo maciço é sempre melhor para... Dependendo do que você está fazendo de drink também, fique claro. Se eu for fazer um daiquiri, é óbvio que eu não vou colocar um gelo quadrado, porque não tem lógica, tá? Então, na maioria dos casos, existem as exceções. Cheirar o gelo é útil para perceber os aromas, quando você tem algum problema de divisão de freezer, né? A gente já tinha falado um pouco sobre isso antes. E gelo não deve ter qualquer sabor, a menos que você queira fazer uma gelatina, uma raspadinha, aí tá valendo. Mas se é para fazer drink, o ideal é que ele não tenha sabor nenhum. Inclusive aqui embaixo vocês estão vendo isso com a forminha, que o cara mistura frutas, etc e tal. Tudo é válido se está no contexto. Agora, se a gente está falando de gelo não pode ter aroma e sabor nenhum. Como que eu faço? Então, pode ser da torneira? Use água filtrada, mineral ou filtrada, de preferência um filtro de barro. Se for convencional, troque a cada 4 meses. Calor é importante. Ferva a água, deixe esfriar e ferva novamente. Isso elimina uma porcentagem de oxigênio que se concentra no gelo. Pergunta, é verdade? Agora eu estou fazendo eu estou aqui para provocar. Eu não tenho pretensão nenhuma, até porque eu não faço gelo em casa. Quanto muito, eu faço uns gelinhos ali para refrigerante. Quando eu quero um bom drink coquetel, eu vou no bar provar o que vocês fazem. Mas aí vem a pergunta, isso que está aqui é verdade? Você falou que não. Mais ou menos, vamos lá. É da turma do microfone aí. Vem cá, ajuda aí o... Qual a tua opinião? A água tem um índice de absorção de gases, e para cada tipo de gás, ela tem um índice padrão. Então você vai ferver esse gás, e você vai expulsar ele da água, só que quando ela esfriar, você vai ter a retenção dentro de bom. Tá. Ela tem um nível médio de entropia que ela tem que manter. Então, para ela manter essa base entrópica da relação do sistema, ela precisa de gases solutos nela. Para cada temperatura, a relação de gases é diferente. Você vai ferver ela, você vai expulsar os gases, você vai esfriar ela, vai reabsorver os gases. A fervura é importante para você tirar
outros elementos voláteis que não vão ser reabsorvidos, por exemplo, o cloro, o flúor e essas coisas. Legal. Mas o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, o argônio, essas coisas, sempre que você esfriar, ela vai absorver. Vai voltar. Alguém mais? Alguma? A forma de se livrar disso é ferver, você vai provavelmente falar de fazer o gelo no cooler, é passar um filme em cima do cooler enquanto a água está quente. Aí você impede a reabsorção. Alguma outra dica aí? Depois dessa ele falou que não tem mais. Então, por isso a ideia é dividir aqui o conhecimento de vocês. Afinal, quem está na prática são vocês, não eu. Eu estou aqui para fazer provocações. Eu quero exatamente o pessoal, tá errado. Até porque algumas coisas, como eu falei, eu peguei informação aqui, outra ali, e esse é o grande problema que a gente tem das informações hoje. Quando a gente vai buscar informação, essa informação está correta ou não está correta? Normalmente a gente tem a tendência a se contentar com a primeira fonte de informação. E um trabalho de pesquisa consiste em fazer o quê? Ir numa segunda fonte de pesquisa, terceira, quarta, quinta, porque aí você consegue não ter 100% da verdade, mas chegar muito próximo disso, tá? Aí você tem que colocar água morna na forma, previamente lavada com água fervente. Mas aí é uma coisa, fora talvez de você dar uma esterilizada no molde que você está utilizando. Onde colocar? Prefira as formas de silicone que se adaptam ao gelo sem rachá-lo. Concordam? E o silicone, com o passar do tempo, ele vai passar algum aroma para o gelo, será? O que vocês acham? Não? Recipientes maiores também podem ser usados. Aí normalmente o pessoal usa o quê? Aqueles potinhos de sorvete lá, da Kibon e outros aí, que já resolvem um pouco. Proteção. Como o freezer é usado para outros fins, cubra a forma com papel filme. Isso evita que o gelo tenha aromas indesejados. Raspar e cobrir, funciona então? Aí perfeito. Então, ó, você já viu, a gente raspou e cobriu. Não é só usar o freezer, ou seja, isole o recipiente dentro do freezer, mantendo distante da base do congelador. Use uma superfície de isopor para apoiá-lo no fundo da prateleira. A ideia é fazer o congelamento lentamente, sem corrente vindo de cima e de baixo, que comprime o ar no centro do gelo. Tá certo isso? Tem um pouco de lógica, né? Se eu colocar lá embaixo ou se colocar lá em cima, dependendo do freezer, você pode ter alterações. Então, nada melhor do que a experimentação, dependendo de onde você vai fazer essa experiência, para você saber aonde que o gelo fica melhor e qual o resultado melhor, em que momento, em que posição do freezer que você está utilizando, tá? Grandes blocos, uma maneira de ter gelo translúcido e do tamanho desejado é congelar a água em um pote como o de um sorvete. Deixe 4 dedos dele sem água. Por quê? Exatamente. Você tem aí o problema de dilatação. Então o que acontece? Se eu pegar o potinho de sorvete e for até o talo, ele vai crescer e também tem aquela tendência, o quê? Quantos já não perderam o potinho de sorvete porque estourou? Por isso que às vezes o silicone, aí estamos falando até da forminha pequena também, o silicone é um pouco melhor, tá? Mantenha o recipiente por 15 a 20 horas no freezer, evitando abrir a porta nesse período. Depois ele deve ser cortado, e aí você tem diversas ferramentas para corte. Bloco menor. Ao retirar a peça de gelo do pote, apoie um pano de prato limpo e localize uma parte totalmente transparente. Com uma faca de serra, aí vale uma faquinha de pão, que a gente tem, com serrilhado, faz um movimento pequeno para deixar essa marca. E aí depois você coloca a faca e o macerador, você vai batendo para ele abrir. É o que vocês viram naquele vídeo do Eno. Só que aqui é uma versão caseira. Lá ele está com todo o equipamento. Se eu não tenho todo o equipamento, vamos numa versão mais econômica aqui, tá? Faça cubos com 6x6. Por que 6x6? Bom, aí é onde é a minha fonte que eu pesquisei. O cara quer cubo com 6x6. Se eu quiser fazer com 7x7, eu faço. 5x5 eu faço também. Aí você faz o tamanho que você quiser. A arte de tirar, para não trincar o gelo e tirá-lo do freezer, não passe água. Verdade ou mentira? O que vocês acham? Tá. Deixe a forma em temperatura ambiente por 5 minutos, depois passe a mão por ele. Você dá aquela secada, vira e ele sai, tá? Colocando na prática, agora vem a parte que eu quero a participação intensa de vocês. Na hora da criação de um drink, como é que eu trabalho? A receita, o tipo de copo e taça e o tipo e quantidade de gelo.
Como é que é o processo criativo de vocês? Eu vou criar uma receita. Quando eu crio a receita, eu penso no copo / taça e penso no gelo? Eu penso nos 3 ao mesmo tempo? Ou eu penso primeiro no copo e depois eu penso qual é o líquido que eu vou colocar ali dentro e aí depois eu dou um jeito de colocar alguma coisa para gelar? Como é que vocês trabalham? Vamos lá. Pessoal, microfone. Aqui. Quando eu vou, a primeira coisa que eu penso é o que eu quero criar, o que eu quero contemplar. Se o trabalho é uma necessidade específica de algum cliente, então eu primeiro tento trabalhar aquilo, para suprir aquilo. Após eu trabalhar essa primeira base, eu penso o glassware, que é aonde eu vou servir aquele copo, qual vai ser a primeira impressão que o cliente vai ter daquilo. Depois eu vou pensar em trabalhar o tipo de gelo. Infelizmente na minha cidade a gente não tem um grande fornecimento de gelo, como tem aqui em São Paulo. Então a gente fica restrito aos gelos convencionais mesmo, de pré-fabricados. E após isso eu tento trabalhar um ambiente que seja bem harmônico com o que eu estou servindo dentro do glassware e tudo mais. Numa situação normal, você está falando do cliente. Agora, numa situação que você está criando uma carta para o bar, qual seria a ordem que você faria? Você tem uma ordem ou você pensa nos 3 ao mesmo tempo? Acho que os 3 ao mesmo tempo. Os 3 ao mesmo tempo? E aí, alguém mais? Vai lá. Como que é o teu processo criativo? No geral, não é caso. Vamos pensar, esquece pedido de um drink especial. Vamos pensar no dia a dia. Como é que a gente tem que pensar? O que é o ideal? Qual o caminho? Bom, se é uma carta, a primeira coisa que eu penso é na história. Tá? Eu acho que é muito fácil você criar um drink hoje em dia, porque você tem uma base repertorial de muita coisa por aí, mas por outro lado é muito difícil você criar uma coisa totalmente nova. Se você criar um drink que você nunca viu na sua vida, muito provavelmente em algum outro lugar do mundo alguém já fez alguma coisa idêntica ao que você está fazendo. Então, para justificar a existência daquele drink, eu acho que ele tem que ter uma história. Então, antes de mais nada, você conta essa história, e essa história vai dizer a cara que o drink tem que ter, o perfil de cliente que ele vai atender, o tipo de copo que vai funcionar. E a próxima coisa que eu faço, aí eu já sou o cara fora da curva, eu vou para o lado químico. E aí eu penso no perfil químico do drink, a porcentagem exata de álcool para cada ml que vai ter, a porcentagem de açúcares que ele vai ter. Se for frutose é menos açúcar, se for glucose é mais açúcar, se for sucrose parto numa certa base, ácidos, aí eu faço o cálculo de ácido. Eu vou de trás para frente, de sabor que eu quero o perfil de sabor que eu quero que ele tenha, para atender para contar aquela história, e aí eu venho criando os ingredientes que vão chegar naquele resultado. Boa. Ele tocou num ponto bem interessante, pessoal. Quando eu estou montando uma carta de drinks clássicos, aparentemente eu não tenho que mexer muito naquilo que já está Negroni é Negroni. Você vai ter o copo baixo, você vai ter a mistura dos 3 ingredientes e normalmente cubos soltos ou um cubo único. Posso inovar? Pode. Aí é uma questão de você dar uma avaliada, mas pelo menos você já tem um chão, você já tem por onde começar. Agora, o que ele colocou é uma situação bem interessante. Quando você cria uma carta e cria história de carta, é uma coisa que você tem que pensar muito bem. Vou dar um exemplo para vocês. O Artisan, que foi de Londres, o Artisan foi 4 anos o melhor bar do mundo, 50 Best. E esse bar, ele pegou, vamos dizer assim, a última carta que ganhou o 50 Best, que depois os bartenders responsáveis saíram, e metade da equipe saiu junto também, eu acho que vocês acompanharam a história. Era uma carta de drinks baseada num livro de Salvador Dalí, pintor. E aí Salvador Dalí escreveu um livro de gastronomia. Então eles pegaram aquele livro e deram uma avaliada literalmente do começo ao fim e criaram vários drinks baseados no conceito que tinha dentro do drink. E aí você tinha alguns que o glassware era uma formiga de cobre, que literalmente ocupava a mesa inteira lá do Artisan. Tinha um elefante que era feito de Lego. Eles foram
entraram no site da Lego, compraram todos os elefantes que tinham, quase 30 elefantes, chegaram, aquilo veio desmontado para Londres, tiveram que montar o elefante, pintaram de cinza, tiveram que aplicar uma resina especial para não ter contato, aquela questão de alimentação e tudo mais, tá? E foi uma ideia muito legal. E aí é óbvio que você está pensando o quê? Na história, no conceito, no glassware e também, obviamente, no gelo, tá? O meu amigo Marcelo aí é um dos caras que é pioneiro nessa parte de gelo. Lembro já de ter feito, você fez matérias aí para a Folha, para o Estadão, 4 anos atrás. Como é que você trabalha quando você está criando uma carta de coquetéis? Como é que é o teu processo criativo, principalmente nessa parte do gelo? Onde que ele entra? Ele no começo, no meio, no conjunto geral? Como é que você faz para desenvolver isso? Boa tarde a todos. Acho que já falaram quase todos, mas a gente pensa nos 3. Mas às vezes você está passando por um lugar, você vê um copo, você leva o copo e depois você vai pensar na receita. Ou você está pensando numa receita e depois vai pensar no copo. Dependendo desse copo, se coloca um gelo pequeno, um gelo grande. Então depende muito da ocasião, do conceito da receita, do conceito do cardápio. Então depende muito da hora ali que você está pensando. Às vezes você testa isso com alguns amigos e aí vem uma outra ideia. Então nada sozinho, né? A gente sempre leva para alguém dar uma opinião e dentro dessa opinião surgem outras ideias. Então, mais ou menos isso, César. A gente sempre está buscando informações e opiniões de outros para a gente chegar num consenso final. Às vezes você está pensando que você está quase finalizando e chega uma pessoa e fala, não, por que você não faz assim? E aí você muda e a coisa transforma totalmente, aí fica inesperado, fica bem satisfatório o resultado. Certo. Mais ou menos isso. Obrigado. Então, o ideal é você pensar no conjunto, não dá para pensar só, vamos fazer a receita, depois eu vou comprar o copo e aí eu vou colocar o gelo. Porque senão fica uma coisa nesse estilo aqui. Qual é a proporção de gelo em cada uma das receitas? Porque se eu colocar um Negroni, que era um copo de uísque tradicional, e eu resolver dar uma floreada e comprar um copo maior, beleza, visualmente fica bonito. A receita é a mesma da proporção que você vai colocar no copo pequeno. Só que você vai ter que colocar mais gelo. Quando eu coloco mais gelo, o que acontece? Diluição maior afeta o drink. Então, são fatores que você tem que levar em consideração. Aquela questão da gastronomia, vou fazer uma receita de um risoto ou de uma massa. Então eu tenho a receita para uma pessoa. Se eu for fazer para 5, é muito simples, é só multiplicar por 5 e eu resolvo o problema. Na coquetelaria fica um pouco mais complicado. Então, se esse copo aqui, que tem mais gelo, tem o dobro de tamanho, então vamos dobrar a receita? Em vez de colocar 30 ml de cada ingrediente, eu vou colocar 60? Vai ficar um pouco mais forte. Então, o que eu estou colocando para vocês aqui são coisas para a gente pensar. Não tem verdade absoluta. É só a gente dar uma analisada. Será que está certo? Será que não está? Depende da situação. Um gelo para cada tipo de copo ou drink, tá? Esse taça dry aqui ia ficar um pouco estranha colocar aquele cubão quadrado ou colocar uma bola redonda, talvez fique bonito dependendo do drink, mas ela vai ficar com uma parte para fora. Então tem que analisar muito bem para cada estilo de copo qual tipo de gelo que eu vou colocar. Senão fica uma coisa um pouco estranha aqui, tá? Essa foto eu acho que o Marcelo está até lembrando, né? Tempo atrás, apareceu em algum jornal aí, né? Tá? Isso são algumas invenções do Marcelo. Quer dizer, não a foto é coisa de fotógrafo que o cara quer fazer o negócio. Não é que o drink do Marcelo era assim, não. Ele pegou e foi fazer uma graça aí, não ficou muito legal. Visualmente para a matéria ficou bacana, mas não é essa a ideia, tá? Aqui vocês têm algumas fotos que eu consegui para mostrar para vocês alguns drinks clássicos e o visual, como que impacta a qualidade do gelo e a proporção. Veja só o tamanho do copo, onde está o gelo. Aqui você tem um gelo redondo. Aí você vê que a textura do drink permite que ele seja um pouco mais opaco, não tem a necessidade dele ser translúcido. Esse é outro ponto interessante. Olha só, se o líquido é translúcido, o ideal é que o gelo também seja. Se eu tenho um drink que é mais opaco, eu não tenho uma necessidade de me esforçar em fazer um gelo redondo, translúcido, porque ninguém vai ver, tá?
Aqui um outro modelo, uma decoração bem simples. Mais um aqui. Outro clássico. De novo, mais um simples. E aí a gente vai para até mesmo o britado, a gente tem também um pouco de técnica a ponto de fazer uma coisa bacana como esse, ou como esse aqui, tá? Então são alguns exemplos aí, olha a qualidade desse gelo, tá? O visual e dá um resultado muito bom. Hoje em dia a gente está com todo mundo, telefone tirando foto, tirando a foto do drink que vai provar. Esse é o cartão de visita de vocês. Se você faz um trabalho bem feito, vai para a rede social e o cara fala, pô, onde foi que você bebeu esse drink aí? Eu quero ir lá, quero tirar uma foto. Aliás, curiosidade, no Artisan, quando eu estive lá, o maître era brasileiro e eu estava perguntando para ele, disse assim, mas vem cá, proporção, está dentro do hotel, do Langham, que é um hotel de luxo, qual a proporção que você tem de turistas versus hóspedes? Ele falou, de hóspedes e turistas versus os ingleses. Ele disse, não, a gente tem uma proporção aqui de 60% são londrinos, o pessoal que mora aqui e que vem frequentar o bar. Os outros 40% são turistas. Inclusive, muito japonês aqui. Eu disse, pô, legal. E como é que funciona? O pessoal vem, tira a foto, paga e vai embora. Eu disse, mas e o drink? Não, não bebe. Ele só vem para entrar, para tirar foto, para postar, para dizer que ele esteve no melhor bar do mundo. Porque, afinal de contas, ninguém vai ficar vendo se você bebeu o drink ou não. Mas a propaganda que vai para o Instagram, para o Facebook é o que conta, né? Tá? Bom, alguns pontos para a gente pensar. Primeiro, gelo com qualidade significa menos diluição, que significa drink mais saboroso. Sim ou não? Depende. Mas uma coisa é fato, um gelo de máquina pode diluir o drink em até 60%, enquanto que um gelo em cubo dilui apenas 30%. Isso é realidade. O primeiro é uma questão de vocês pararem e pensarem sim ou não, depende do drink que vocês estão criando. Não é porque o gelo é translúcido que ele é melhor que os outros. Hoje em dia, muita gente está obcecada pela transparência do gelo, mas o mais importante é a qualidade da água, que deve ser a mais neutra possível. E aí você tem uma matéria que saiu na Folha de São Paulo 3 anos atrás, Fábio Lapietra fez uma declaração que eu concordo. Parece que querem vender mais o gelo do que o drink. E pior de tudo que é verdade, você vai em alguns lugares e o cara capricha tanto no gelo e esquece do drink. Agora, gelo é importante. O Alex Mesquita, na época, quando ele estava no Paris Bar, lá no Rio de Janeiro, ele também tem uma colocação interessante. Eles alteram o drink e devem ser bons como os outros ingredientes. Então, bebida de qualidade, não adianta eu caprichar na melhor vodka, no melhor gin, se os outros componentes da minha receita forem de baixa qualidade. O que faz um drink de qualidade são ingredientes de qualidade. E ingredientes de qualidade, o gelo é um ingrediente que está impactando muito na qualidade do teu produto. Cubo arredondado funciona melhor para adicionar espumas e texturas aos drinks. Quando o gelo é arredondado, em vez de afiado, ele vira para frente e para trás, agindo como um pistão dentro de uma coqueteleira para bater a mistura. O resultado são coisas como o Ramos Gins Fizz, que tem uma suavidade aveludada. Aí eu já vou perguntar para os meus amigos mais especialistas, o químico, o rapaz ali de óculos ali que começou tem uns 2 anos ali. Dá para dizer que isso é verdade? Essa questão de você ter um gelo esfera e você colocar na coqueteleira, a forma de girar, ele pode alterar muito a textura? Certo. Só vou repetir para quem não ouviu. O gelo quadrado, quando você começar a bater, se você bater do jeito certo, com força o suficiente para aerar o drink, as pontas dele vão quebrar e ele vai ficar arredondado dentro da coqueteleira. Mas muita gente não sabe a importância do gelo grande dentro da coqueteleira. Você precisa de um gelo grande para aumentar a aeração do drink. Tem até uns estudos que o Dave Arnold publicou, e ele colocou naquele livro Liquid Intelligence dele, e ele até lançou um produto para colocar na coqueteleira dentro, que é um substituto de gelo grande. Tá. Quando você trabalha com gelo pequeno, você põe um gelo pequeno e ele de dentro junto da coqueteleira, porque isso aumenta a aeração, faz aquela espuminha bonitinha em cima do seu daiquiri, e você serve o daiquiri perfeito, da diluição correta e a textura correta também.
Então, o gelo grande na coqueteleira também é legal. Agora, a diferença do gelo quadrado arredondado, se bater, ele vai ficar arredondado, não tem jeito. Mas aí você tem que olhar o lado da prática, né? Concordo contigo, mas aí eu tenho menos esforço, eu não tenho que fazer tanta força, já começo com a coqueteleira num ponto mais fácil para isso, né? Marcelão, tua opinião? Quando você coloca o gelo maior dentro da coqueteleira, a emulsificação é maior. Se você coloca o gelo menor, o gelo pode se quebrar, ele vai diluir mais rápido, então essa emulsificação vai ser menor. Dentro disso, eu vi, acho que uns 2 anos atrás, o querido Eric, antigo Savoy, ele já desenvolveu uma coqueteleira com dentes dentro da coqueteleira, para que isso faça esse trabalho dentro. É uma coqueteleira totalmente assinada por ele, exclusiva. Tá. Eu não vi ainda fora, só vi na mão dele. Então, é uma outra técnica que está chegando aí também. Legal, bom. Old Fashion e outros drinks mexidos ganham mais balanço entre açúcar e álcool com um bom gelo. Sim ou não? O que vocês acham? É mais difícil um Old Fashion feito com uma única pedra de gelo muito grande. Então aqui você tem 2 fotos, uma lá do canto, a pedra grandona, e do outro lado, 2 pedras menores. Acho que isso ficou um pouco fácil de vocês verem naquele vídeo do Ribic, quando ele colocou a pedra, a dificuldade que ele teve para encaixar a bailarina ali. Depois que encaixou, ficou fácil de mexer. Então, algum ponto que eu tenho que levar em consideração é o seguinte, tem que tomar cuidado também. Vou querer fazer uma pedra grande, quadrada ou redonda, que ponto ela faz a dificuldade, ela me cria dificuldade para você mexer um drink, tá? Maior diluição significa mais bebidas pedidas. Então, o que acontece? Bartender ganha mais por drink pedido, gorjeta, e o dono do bar tem mais lucro. Concordam? Aí você tem aí o Shaken Not Stirred do James Bond. Isso é uma coisa bem interessante porque se você for buscar historicamente a Diageo, antiga UDV, United Distillers Vintage, que era proprietária da Smirnoff, fechou um dos primeiros contratos de merchandise com James Bond, Satânico Dr. No, com o Sean Connery. E você tem a Smirnoff aparecendo com ele servindo, e aparecendo o rótulo, vocês podem buscar isso no Google, vai lá, faz uma busca, vai aparecer a foto. E aí começou essa famosa frase do shaken not stirred. Por quê? O que acontece? Quando você bate, você dilui. Quando eu diluo, teoricamente, eu vou ter um vodka martini mais fácil de beber do que um mexido. Então o teor alcoólico, você que faz as medições aí, você chegou já a fazer essa medição para ver a diferença entre um dry, um vodka ou um dry martini batido e mexido? Quanto altera o teor alcoólico? Um dry martini mexido muito vagarosamente, meia rotação a cada segundo, por 15 segundos vai te dar uma diluição de em torno de 39% a 42%, dependendo da temperatura do ar. Tá. E um batido vai te dar uma diluição de 56% até 60%, também dependendo do seu shake e da temperatura. Me permite só um exemplozinho da história do James Bond. Nos livros do Ian Fleming, o James Bond só pediu o vodka martini batido, não mexido, uma única vez. E foi somente o vodka martini, não o gin martini. E você tem ainda o Vesper também, né? Sim, o Vesper também. Mas é porque as vodkas, no período da Guerra Fria, a União Soviética tinha estatizado toda a produção de vodka, e as únicas vodkas que você tinha fora da União Soviética eram vodka de batata, que não eram de tão boa qualidade. E elas têm um ranço oleoso, e para se livrar desse óleo, quando você shaka, o óleo abaixa a temperatura tão rápido que ele fica preso no gelo. Então o Ian Fleming ele era um extremo conhecedor de coquetelaria, e ele passou esse tipo de conhecimento para o James Bond. Então, drinks durante a Guerra Fria de vodka eram muito batidos porque isso tirava o óleo da batata dos drinks.
Você vê que isso é uma coisa bem interessante. Quando você lê o livro, você tem o conhecimento. Mas aí quando você vai para o cinema, o fator comercial, o merchan, acaba influenciando e você tem essas mudanças, tanto de aparecer o rótulo da bebida e também essa questão de você ter a diluição, que você falou, de 30 e poucos para 60, quase que o dobro. Então, você consegue, num coquetel batido, você vai consumir 3 ou 4, enquanto que no mexido você vai beber 2. Então, o que vai acontecer? Aumenta o consumo. Esse é um ponto para a gente pensar um pouco também. Gelo de máquina não é de graça, gente. Muita gente dá gelo de graça, mas gelo custa, tá? O custo da máquina é alto e ela pode quebrar com facilidade. Então, além de não ser tão atraente como o gelo em cubo, o de máquina quase sempre é desconsiderado na ficha técnica do coquetel. Na boa, quantos de vocês aqui, levantem a mão, na hora de fazer uma ficha técnica de um drink, colocam o gelo de máquina como insumo e calculam? 1, 2, 3, 4. Para mais ou menos umas 200 pessoas que estão aqui. Então... mas vamos lá, maquininha não, mas vamos pegar o gelo que você comprou. Bom, o gelo que você comprou, até pode colocar, o gelo que você faz na forminha também. Porque o gelo que você faz na forminha, eu estou pegando aqui, estou fazendo a forminha, não tem máquina, beleza. Aí eu te pergunto o seguinte, a água da torneira, a Sabesp não cobra? Sabesp, o pessoal que é de fora, sabe... aí é outro ponto que eu ia falar, a hora trabalhada, quer dizer, você faz o gelo, você trabalha um turno de 8 horas, você chega no bar às 2, então vamos chegar a 1, que é só para fazer essa parte de pré-preparo, eu não vou cobrar nada do patrão, ele é gente boa comigo, é legal. Você vai dar essa hora de lambuja ou não? Você vai, é hora trabalhada. No momento que você está fazendo o gelinho, por mais que seja o de geladeirinha ali, você está tendo o teu custo. E a pergunta é, quantos param para pensar nisso? Então, gelo de máquina ou gelo de forminha, vou mudar depois aqui, não é de graça, você tem que quantificar, tá? E ainda tem um grande problema, para quem tem máquina, que tem a sorte de ter a máquina, se a máquina quebrar, danou-se. Então, para isso tem uma outra coisa chamada manutenção, você tem que estar sempre avaliando isso. Esse é o gelo mais tradicional. Agora, não é porque o cubo de gelo é maciço que o coquetel tem que custar R$45, tá? Por quê? Você já parou para pensar e quantificou quanto sai cada pedra de gelo depois de pronta? E a perda disso? Quer dizer, se fazer um gelo de forminha tem um custo, imagina fazer um gelo de formão, aquele que vocês viram no vídeo do Frank. O trabalho que você tem, a perda que você tem, o cidadão que vai ter que serrar aquilo ali ou cortar. É o caso do Sim ontem, que fiquei surpreso dos caras falarem, disse assim, olha, pelo volume que a gente está, são 8 mil coquetéis mês, né? Ele falou, vende 8 mil coquetéis. É um negócio incrível. Quem puder, tiver condição, dá uma passadinha para conhecer um bar espetacular, está aqui pertinho, Hotel Tivoli, só subir aqui a ladeira aqui, do lado do Parque Trianon, ali, vale a pena dar uma passada. Os drinks na faixa de quanto? 35, né, que ele falou ontem? 35 média, tá? Vale a pena para você ver a estrutura. E um dos bares hoje mais emblemáticos aqui de São Paulo compra o gelo. Compra o gelo por quê? Porque ele chegou à conclusão que pagar um ser humano para fazer todo esse trabalho está mais caro do que comprar o gelo. Então, se você tem um bom fornecedor, por que eu tenho que ficar com aquela história de tudo que eu faço é feito aqui? Não necessariamente. Valoriza o que é feito. Você pode fazer outros insumos, mas não necessariamente o gelo, tá? Olha lá, o gelo batendo, hora de acabar. E lembre-se, gente, para a gente finalizar, a parte mais cara de um drink ainda continua sendo a bebida, e não pode ser o gelo. A menos que você trabalhe com gelo e esteja vendendo máquina, etc. e tal, aí sim você pode cobrar. Senão, o ideal é você sempre repensar e avaliar. Não tem... Essa apresentação, o objetivo não foi falar o que é certo, o que é errado, mas simplesmente abrir para vocês alguns pontos para vocês pensarem. Não tem resposta, não tem o certo, não tem o errado, mas é parar e pensar. Ok? Obrigado pela presença de vocês.